quando as meninas veem a primeira menstruação, muitas delas são bombardeadas com informações tipo: ah, já és crescida, ah, tens que te cuidar. Mas algumas são ditas que estão preparadas para casar. Vina. Verdade. Então, o que deveria ser o início de uma vida responsável, na verdade, é o início de uma história de violência baseada no gênero, como conversamos hoje. Olá, bem-vindo bem-vindo ao ao Asas. Como estamos a conversar sobre uniões prematuras, surgiu esta pergunta, Vina. Quando a menina vem a primeira menstruação, será que é sinal de que ela já está pronta para casar? Sheila, quando a menina tem a primeira menstruação, é sinal que ela está pronta para casar? Não, não. Não sei, depende de cada pessoa. Não. 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 Não, por mim não. E por que não? Porque a menstruação é sinal de que a menina está entrando na fase da adolescência. E adolescentes não podem se casar porque ainda não estão preparados. Porque ainda é criança. Porque o simples fato de a pessoa, por exemplo, a menina ver a menstruação, é um sinal de que já está pronta para ser mulher, não para casar. Porque ainda é criança, ainda não sabe de nada. Ela ainda é criança, ainda não está na fase de amadurecimento, ainda é bebê, precisa de realizar seus sonhos. O sinal de ter menstruação não indica que ela cresceu. Sim. Depois desta rubrica, vamos conversar um pouquinho com o professor Felisberto, ele que tem ajudado algumas meninas a se libertar das uniões prematuras. Moçambique tem as taxas mais altas de uniões prematuras em todo o mundo. E para falarmos sobre uniões prematuras, temos no nosso espaço de conversa de hoje Felisberto Cossa. Olá, Felisberto. Olá, Muito bem-vindo. obrigado. Felisberto, vamos falar de uniões prematuras. E uma das coisas que reforça estas altas taxas é a norma social que diz que a rapariga, quando vem a menarca, ela já está pronta para casar. Isto é real. Quando a menina tem a primeira menstruação, ela está preparada para casar em todos os sentidos. No contexto da nossa sociedade, falo daqui onde nós vivemos, não é bem assim. Pelo facto de que nós acompanhamos crianças que estão aí nos 14, 15, 16 anos que não estão casadas. Uma vez que nós sabemos de que a primeira menstruação aparece aos 10 ou 11 anos. Então, esse é o exemplo concreto. Sim. Mas falou de realmente as crianças nos dias que correm começarem a primeira menstruação com 10, 12, 13, 15 anos. Mas mesmo com esta idade, isto é um indicativo de que ela realmente está preparada para casar, para formar uma família? Não. O facto de ver a primeira menstruação, isso não implica que uma menina esteja preparada para formar uma família. Simplesmente nós consideraríamos de estar a passar, de certa forma, de uma fase para outra. Uma vez que falando da própria adolescência, ela é composta pelas 3 fases, não é? Que a primeira nós chamamos daquela que é da infância, Certo. e a segunda que é a intermédia e a última que é a final. Então, diríamos que a primeira menstruação ela até está inserida na primeira fase da infância, ou melhor, da adolescência nesse caso. Então, se vê que aí a menina ainda é muito criança. E nós já sabemos de que uma criança, quando vai para o lar, é sinônimo de gravidez. E casamento prematuro, logo íamos dizer que é igual à gravidez precoce. E nós já sabemos quais são as consequências que podem advir disso. Estamos aqui a falar de formar família. Então, quais seriam os requisitos, falando assim por alto, que uma rapariga, um jovem devia ter para constituir família? Falamos do seu corpo, do seu psicológico, de todas essas coisas que formam o ser. Eu acho que os princípios básicos que talvez podíamos olhar para a formação de uma família, acho que são 2 principais. Eu chamaria da preparação psicológica primeiro e, em algum momento, a própria preparação financeira. Falo da preparação financeira, tendo em conta que um jovem deve crescer e se formar. Então, na medida em que se forma, aí já tem uma certa autonomia, quando falamos da independência financeira. A psicológica,
faríamos em algum momento da própria idade, uma vez que nós sabemos de que uma faixa etária há um certo tipo ou de comportamento que esperamos. Então, por exemplo, falando dos 18, 19, 20, essa pessoa, obviamente, que tem uma maneira diferente de ver as coisas em relação a uma pessoa de 12, 13, 14 anos. Então, essa preparação psicológica ou financeira insere-se nisso. E não deixar de lado a física também, porque para Pois. uma menina poder suportar, vamos assim dizer, o corpo tem que estar preparado para poder suportar isso. Uhum. Então, acho que são essas coisas todas que ajudam. Felisberto, estamos aqui a conversar, mas vamos interromper um bocadinho para acompanhar uma pequena nota de reportagem. Podemos? Podemos, sim. Como é que os casamentos prematuros influenciam para o aumento da violência baseada no género? Bom, comecemos pelo primeiro problema: casamentos ou uniões prematuras. De acordo com dados do Unicef, estima-se que o número total de raparigas casadas na infância seja cerca de 12 milhões por ano. Se as melhorias na luta contra este problema não forem aceleradas, é provável que cerca de 150 milhões de raparigas se casem antes dos 18 anos até 2030, sendo que até agora, em todo o mundo, 650 milhões de mulheres se casaram enquanto ainda eram crianças. Entre os países no mundo com maior prevalência de casamentos na infância está Moçambique, que apresenta índices de prevalência acima dos restantes países da África Austral e Oriental, ficando apenas atrás do Malawi. Consequências. Aliás, os casamentos prematuros são uma forma de violência baseada no género. Também fazem com que a rapariga ou a mulher seja vítima de outros tipos de VBG, como, por exemplo, a violência sexual, física, emocional, psicológica, doméstica, etc. Já viram como os casamentos prematuros influenciam para o aumento da violência baseada no género? Então, como temos milhões de raparigas casando prematuramente, temos milhões de raparigas vítimas de VBG e que não podem ser crianças, por exemplo, brincando indo à escola. Mas os impactos da violência baseada no género não param por aí. Na verdade, seus resultados são devastadores e incluem o homicídio, suicídio, deficiência vitalícia, doença mental, abuso de substâncias, consequências sexuais e reprodutivas, pobreza, exclusão social e impactos sobre as crianças, neste caso, os filhos das vítimas. De volta ao nosso espaço de conversa, Felisberto, como íamos conversando no primeiro bloco, antes de chamarmos a reportagem, quais são as consequências? Falamos aqui do corpo, do emocional, falamos também da questão financeira. Agora, quais são as consequências de nós empurrarmos esta rapariga para essas uniões forçadas, essas uniões prematuras, para ela própria, para a comunidade onde ela está? Eu acho que uma das consequências seria, de certa forma, a própria frustração. Porque, primeiro, nós estamos a dizer que é uma pessoa que está a fazer algo que não quer. A pessoa é forçada a fazer, então isso primeiro vai levar à frustração. Dois, estamos a fechar com que essa criança se prepare. Estamos a falar de escola, não sabemos que uma criança primeiro tem que estudar, daí para poder se formar. Então, essa criança se empurrada para ir para o lar, obviamente que não vai ter esse momento de poder se formar e poder escolher o que ela quer. Então, acredito que essas seriam as consequências mais graves. Porque na medida em que nós inibimos essa criança de sonhar, assim diria, então nós vamos ter, quer dizer, sociedade com pessoas frustradas, nesse caso. Agora, aqui na localidade de Manchiana, nós temos tido muitos casos desses de uniões prematuras. Infelizmente, temos. E como Mas é que tem diria que sido não tratado este um assunto? número assim muito considerável.
uma vez que esses casamentos eu diria que partem da escola, vamos assim dizer, porque a maioria das pessoas são aquelas que vão para a escola. Certo. Tem-se feito segmentos, as escolas juntamente com as autoridades locais, de modo a trazer essas crianças de volta à escola e em algum momento ao convívio familiar. Como bem o Felisberto aqui disse, existem casos, não tantos. Isso significa que tem sido feito algum trabalho com a própria comunidade para perceber as consequências negativas destas uniões prematuras. O que exatamente tem sido feito na comunidade? Como é que a comunidade tem recebido isto? Bom, eu diria que a comunidade tem recebido de bom agrado. Primeiro, porque há várias sensibilizações que têm sido feitas, juntamente com o governo, assim como as organizações não governamentais. Há muitos projetos que estão a ser desencadeados, tanto na escola assim como na localidade, que como forma de empoderar a rapariga, ou como forma de fazer com que a rapariga tenha mais tempo na escola para ela poder ter tempo de se formar. E uma das formas é aquela que nós vimos, a própria questão da distribuição de uniformes, e porque em algum momento diríamos que a falta de condições é que incentiva. Então, a nível local, tenta-se criar condições básicas para que pelo menos não sintam essa falta até o ponto de empurrarem as raparigas para o lar de forma muito precoce ou cedo. E os efeitos disso são bons? Sim, são bons. São bons, sim. E- Falo em termos de sensibilizações. E agora, para terminarmos, Felisberto, quais são as vantagens de reter a rapariga na escola, a rapariga e o rapaz? Não só para eles, para as suas famílias, mas também para a comunidade. Bom, primeiro nós sabemos de que uma pessoa que vai à escola ou uma pessoa estudada tem uma maneira diferente de ver as coisas. Nós costumamos ver que só simplesmente para poder ler uma informação no rótulo de qualquer coisa que seja, a pessoa tem que ter escola. Então, está aí o exemplo vivo de que a escola ajuda em muita coisa. Não só pela questão da pessoa dizer que eu me formei, mas só pelo facto de ter ido à escola, terá uma maneira ou uma visão diferente para com as coisas. Daí ser importante reter a própria rapariga e o próprio rapaz. E vou mais além, nós sabemos de que a maioria das sociedades moçambicanas estão lá as mulheres como chefe de famílias. Então, estamos a dizer que essa pessoa, se estiver preparada, então ela tem mais chances de poder cuidar da família da melhor forma. Então, é muito mais aí, ou melhor, é por aí que nós procuramos reter essas duas pessoas. Porque também nós sabemos de que se a pessoa está na escola a aprender, é uma forma de fazer tempo com que essas todas fases de desenvolvimento consiga atingir estando lá. Então, de certa forma, ajuda. Estamos a falar de uniões prematuras, Felisberto. Aqui, concretamente na localidade de Manchiana, o que é que leva a comunidade a casar os seus filhos, a forçar os seus filhos a uma união prematura? Na maioria das vezes, o que leva os pais a optarem por casamentos prematuros ou a fazerem com que os filhos casem cedo, na maioria das vezes, são as condições de vida. Porque vejamos, estamos numa família em que o pai não consegue, ou os pais não conseguem prover as condições básicas para a menina poder ir à escola. Então, em resultado disso, preferem com que essa menina vá à escola para pelo menos não estar na responsabilidade deles, mas simplesmente estando no lar, então estão fora da responsabilidade. E associado àquela questão de dizer que pronto, estando aqui em casa pode ficar grávida e nós em algum momento vamos gastar tempo e recursos a cuidar dessa pessoa que a qualquer momento pode ficar grávida, então logo bem cedo preferem com que essa pessoa vá para o lar. Para em algum momento, falo da questão de recursos que existam na família, simplesmente para poderem dar ao rapaz, que em algum momento pensa que pode dar continuidade disso mais aquilo na família. Felisberto, muito obrigada por esta conversa. Nós seguimos para as próximas rubricas. Falta de condições, falta de dinheiro, dívidas ou qualquer outro motivo, Vina, foi o que o professor Felisberto disse que não justifica uma união ou, como dizemos, um casamento prematuro, não é? De nenhuma forma. De nenhuma forma. Bem, vamos fazer um breve intervalo. Voltamos já já.
De volta à segunda parte do Asas, vamos direto à cidade de Maputo conversar com algumas pessoas sobre menstruação e violência baseada no gênero. Até já. Nós, as crianças do mundo, exigimos os nossos direitos no meio da família e no seio da sociedade. Temos direito à vida e uma nacionalidade. Ser criança é ser feliz, é falar o que pensa. Como é que te sentirias se a sua filha, irmã, tia ou qualquer pessoa se casasse com 11, 12 ou 13 anos? Muito mal. Não, eu me sentiria mal, claro. Só posso me sentir uma pessoa inútil, mano, vendo uma minha criança forçada ou eu mesmo forçar a minha filha de 3 anos a entrar em um relacionamento antes dela decidir o que ela quer. Pais e mães entrevistados em Maputo têm o mesmo sentimento, porque entendem que elas ainda são crianças e precisam crescer. Porque eu acho que meu filho tem que crescer até os 18. Sozinha vai depender dela se ela quer ou não quer esse relacionamento. Porque uma criança de 12 anos ainda tem direito de ir à escola, tem que estudar, se formar, para ter uma vida estável. Correr não é chegar, na verdade. Nós sempre vamos casar, então se formar, ser alguém na vida. Depois pode pensar em casar, sei lá, o que eu acho. Tem que estudar, com 3 anos deveria estudar, fazer muita coisa para a vida dela. A vida de muitas crianças, vezes sem conta, fica condicionada assim que ela vê a primeira menstruação, acreditando-se que ela está pronta para casar. Uma prática constatada pelos entrevistados. Alguém com seus 12 anos pode ver ciclo menstrual, né? Mas eu não acho que uma menina de 12 anos pode vir a casar nessa idade, né? No caso de aparecer pela primeira vez, não implica aqui, mas sim mostra que a menina passou de uma fase para outra, não porque ela está preparada psicologicamente, fisicamente para entrar em uma união de casamento. Os casamentos ou uniões prematuras têm ligação com a violência baseada no gênero, uma vez que, para além de ser um tipo de violência baseada no gênero, deixam a menina vulnerável a outros tipos de violência baseada no gênero, e isso tem consequências. Pode vir a estragar a mentalidade dela, na verdade. Psicologicamente ela não pode ficar bem, porque eu acredito que tem certas coisas que nós ainda não devemos aprofundar, não devemos chegar lá, percebe? Então, eu acho que não é tão aconselhável, não é bom, tipo, uma criança, por exemplo, 15 anos, está no lar, não aconselho muito. O corpo em si também não está preparado, ela também não está preparada, em geral, psicologicamente, fisicamente, em ambas partes, em geral, nela. Os riscos são maiores. Retardar psicologicamente, porque quanto mais a mente não evolui, faz de conta ela está presa na sociedade. Uma sociedade que se pode beneficiar muito se a menina não for vítima deste tipo de VBG, chama-se uniões ou casamentos prematuros. Contribuir positivamente mesmo na sociedade, as vantagens são essas. E nós acreditamos, vai contribuir para a sociedade, comunidade, família e para ela mesma. Bem, na verdade, ninguém quer ver a sua filha indo a um casamento prematuro. Verdade, Cornélio, e há cada vez mais pessoas a entender que este é um problema grave. Entre as pessoas que defendem os direitos da criança está a ativista Miranda, pequena em idade, mas grande em força de vontade. Isto é mais que uma dor, mais que uma dor, uma agulha sobre as feridas. Sinceramente, isto é mais que um horror. Brutalidade, severidade, assédio sexual, tudo contra mim, comprometendo o meu futuro.
Já sei. É só quebrar o silêncio, denunciar todas as práticas de violência. E um dia eu viverei como uma borboleta colorida a voar sobre as rosas do jardim. Eu chamo-me Miranda Alexandra Intimana, tenho 15 anos, estou na 9ª classe na Escola Secundária de Goma João. Eu comecei a fazer poesia enquanto tinha 10 anos na 5ª classe. E só de ver a minha idade, as pessoas gostavam das minhas poesias. Até os professores ficavam chocados com as minhas poesias, porque eu ainda era criança, com 10 anos, já com todo esse conhecimento. Eu procurava outros professores a saber os meus direitos. Eu sou uma ativista porque vejo muitas crianças a desistir da escola, enquanto eu sei os meus direitos, eu sei os direitos da criança. Então, ver outras crianças desistir da escola me dói, porque o direito da criança é estudar. Então, ver uma criança a ir para o lar, que não é o direito, me dói, me machuca, porque essas pessoas que estão a levar essa criança para o lar, talvez não sabem o direito da criança. Aqui nós procuramos dias que as mamães não vão a Machamba, como sábado, domingo. Levo o meu grupo, começamos a fazer palestras, debates. Sim, mesmo quando na escola há reuniões, nós pedimos à direção da escola que queremos falar algo para a comunidade. E fazemos poesias, teatro, debate, dança. Faz as mamães, a comunidade a mudar o comportamento, a saber que a criança não tem direito de ir ao lar, porque ainda é criança, ela tem direito de estudar. Não foi fácil, porque outros disseram que eu estava maluca, porque ainda não sabia nada sobre a vida. Então, primeiro eu tive que testar a minha família para ver se a minha família consegue mudar. Se a minha família conseguir mudar, meu vizinho também vai mudar, a comunidade também vai mudar. No começo não foi fácil, mas a minha voz, com o que o professor me ensinava, eu falava tudo para a mamãe. E a mamãe, pouco a pouco, conseguia compreender o que eu queria dizer. E nos ver na escola, eu falar com os professores. A minha mãe até ficava bem curiosa, ver que a minha menina está a estudar, o que está a me dizer lá em casa é verdade. Eu tenho que mudar. E já se eu ver que a minha mãe já mudou, eu sei que todo mundo pode mudar. Eu deixaria uma mensagem para esses papais que abaixam a violência contra a criança e que desse mais atenção na criança, nos estudos, porque há pais que dizem que a rapariga não tem direito de estudar, então que acabasse esse tipo de violência, porque todas as crianças têm direito a estudar e os pais devem saber que essa criança, o direito da criança é estudar. Então, pais que violam criança, eu deixo a mensagem: abaixa a violência contra crianças. Mama, papa, ni tiki ni donza. Ama direito a mine kuni donza. Wani palelo kuninga donza kudonzi makono mine lwanga wanu. Mas mina ni tiva sha kuinkwenu ni shifanelo le shofana. Papa, mama, aniselava kuya ukatini. Nolava kutama ni donza nitakufuna utakongatiri uhlupheka nitakufunda na mina kuna wena unundlile. Papa, nitsiki ni donza. Nice, muito bom, Vina. Isso mostra que a poesia tem muita força e tem feito com que esta ativista possa lutar pelos direitos de crianças como ela. É preciso encontrar formas alternativas de lutar contra este problema. Bem, nós seguimos para a próxima rubrica. Por que é que Moçambique é um dos países com a taxa de prevalência de casamentos prematuros
mais altas do mundo. Existem vários motivos, sendo que os principais estão fortemente associados à pobreza, mas existem outros, como lacunas no conhecimento sobre o quadro legal e a sua aplicação, atitudes e práticas enraizadas nas tradições culturais, relações desiguais de gênero, o fraco acesso à informação, para além da disparidade no acesso às oportunidades econômicas e serviços educacionais e de saúde. Apesar de ser um fenômeno sobretudo rural e com maior prevalência no norte do país, em províncias como Cabo Delgado e Nampula, ele afeta a todas e a todos. Bem, estamos no final de mais uma edição do programa Asas. Nós voltamos a ver-nos na próxima semana, Vina. Verdade. Pode ver esta e outras edições do programa Asas no nosso Facebook, YouTube e Instagram. Obrigado. Até mais.